vige a preposição. Alguns verbos estão lá no grupinho dos transitivos diretos, só que agora o sentido vai mudar. Veja. Antipatizar, simpatizar. Veja, qual é o erro comum no uso desses verbos? Então, a professora simpatiza com seus novos alunos. Você deve dizer, mas qual é o problema? O problema é que há pessoas que dizem assim, a professora se simpatizou, se simpatiza com os alunos. Não há esse pronome colocado junto ao verbo simpatizar ou antipatizar. É nisso que você deve prestar atenção, é nessa colocação do pronome. Tudo bem? Veja o verbo agradar. Agradar a, observem a preposição aí, no sentido de ser agradável a alguém, a alguma coisa. A preposição vai estar presente. Então, as belas praias brasileiras agradam aos turistas. Muito bem? E ansiar. Bom, quem anseia, no sentido de almejar, anseia por alguma coisa. Então, os alunos anseiam por uma vaga na faculdade. Só para que você se lembre, já vimos o verbo ansiar como angustiar e ele era transitivo direto. Vamos lá? Você deve também observar o verbo aspirar, que apareceu lá no grupo dos verbos transitivos diretos, só que com outro sentido, sentido de inalar. Aqui é o sentido de pretender. Os alunos aspiram a uma vaga na faculdade. Agora eu quero que você comece a observar que quando há duas orações ligadas, não é, por um pronome relativo, nós já vimos as orações subordinadas adjetivas, a preposição virá antes do pronome relativo quando o verbo estiver na segunda oração. Isso é muito cobrado em vestibulares. Então, os próximos exemplos trarão aí esse chamado período composto e a preposição, se exigida, virá antes do relativo. Então, veja, se quem assiste, assiste a, então eu sou obrigada a colocar a preposição. A peça a que assistimos é interessante. Nós diríamos a peça a qual assistimos. Vocês se lembram dessa história de que o pronome relativo retoma o termo anterior? Ótimo. Então, esse que está representando peça. A preposição deve vir antes do relativo. Mais um exemplo com período composto. Observe que agora o verbo esquecer veio com um pronome. Esse pronome passa a ser parte integrante do verbo, mas há uma mudança de regência. Ele passa a exigir a preposição de. Veja, a fala de que o autor se esqueceu não interferiu na narrativa. Não é? Então não é ele esqueceu a fala, é ele se esqueceu da fala. Verbos obedecer e desobedecer. Quem obedece, quem desobedece, faz isso a alguém ou a alguma coisa. De novo, um período composto. Veja, o Código de Trânsito, a que poucos obedecem, quer dizer, poucos obedecem ao Código de Trânsito, deve ser mais divulgado. Você observou a presença da preposição antes do relativo novamente. E os verbos que nós já vimos lá no grupo dos transitivos diretos. Perdoar, pagar e agradecer, referindo-se à pessoa. Bom, nós já vimos esses verbos se referindo à coisa, aqui é a pessoa. Então, eles passam a ser transitivos indiretos. É exigida a preposição a. As pessoas a quem o autor agradeceu ficaram honradas. Você percebeu que essa preposição, então, vai ser exigida e, se for um período composto, ela virá antes do pronome relativo. Muito bem, vejamos agora o grupo dos verbos transitivos diretos e indiretos. Você se lembra desses verbos? São aqueles que exigem dois objetos, um com preposição, outro sem preposição. Veja. Verbo preferir, né? Prefiro cinema a teatro. É errado dizer, escrever, prefiro mais cinema do que teatro. Essa preposição de não existe para o verbo preferir e tampouco esse verbo admite o advérbio de intensidade, esse mais. É como se fosse gosto mais disso do que aquilo, só que você não está usando o verbo gostar, você está usando o verbo preferir. Entendeu isso? Então comece a adotar o verbo preferir de forma adequada já na sua fala. E o nosso último verbo, o verbo informar.
O jornal informou o leitor da greve de ônibus. Aqui eu usei leitor, que é pessoa, como objeto direto, e da greve de ônibus, que é coisa, como objeto indireto. Abaixo, o jornal informou a greve de ônibus ao leitor. A greve de ônibus é a coisa informada. Passou para a posição de objeto direto, sem preposição. E ao leitor, que é a pessoa, passou para a posição de objeto indireto. O que se conclui, então, do verbo informar? Que eu posso utilizá-lo tanto com preposição para pessoa, como com preposição para coisa. Eu só devo ter o cuidado de colocar um objeto com preposição e outro objeto sem preposição. Diferente daqueles outros verbos, pagar, perdoar e agradecer, que exigem transitivo indireto para pessoa e transitivo direto quando o objeto for coisa. Essa aula de regência vai ser muito importante para o seu estudo da ocorrência de crase, porque é necessário saber quando a preposição é exigida. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que você passe a perceber os probleminhas de regência no nosso dia a dia e às vezes até em textos que você acaba lendo, textos jornalísticos, textos, enfim, que lhe chegam às mãos. Combinado? Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula.